finalizar as operações de garantia bancária, vamos ver agora operações em que o banco é que dá garantia ao seu cliente, que são os chamados aval bancário e fiança bancária. O aval bancário é exatamente igual ao aval convencional. É um título de crédito que está sendo avalizado, só que quem está dando a garantia é o próprio banco. O banco é a avalista do seu cliente. Já a fiança bancária é diferente. A fiança bancária não é um contrato onde o banco assina junto. A fiança bancária, ela é formalizada por meio de uma carta de fiança. Carta de fiança é uma carta onde o banco garante o seu cliente, no sentido quando ele vai participar de um processo de licitação, de uma concorrência. Então, garante obrigações que o seu cliente está assumindo perante um terceiro. A carta de fiança tem que ser aprovada pela diretoria do banco. O total de carta de fiança que o banco concede não pode ultrapassar 1,5 vezes o patrimônio líquido do banco. Isso entra no cálculo dos compromissos que o banco está assumindo, do risco de crédito do banco. E o Banco Central veda a concessão de cartas de fiança em uma série de situações específicas. O Banco Central proíbe a fiança bancária para a obtenção de empréstimos. A fiança bancária não é uma garantia de uma concessão de empréstimo. Fiança bancária é garantia de uma execução ou de uma participação num processo de licitação ou concorrência. Então, é vedada a concessão de carta de fiança vinculada à operação de empréstimos ou levantamento de recursos junto ao público, ou que assegure o pagamento de obrigações decorrentes da aquisição de bens e serviços. Carta de fiança não é para garantir compra, é para garantir execução, participação. A carta de fiança tem que ter obrigatoriamente valor em moeda nacional e tem que ter vencimento definido. Não pode ter prazo ilimitado. É vedada carta de fiança em moeda estrangeira ou que envolva risco cambial, a não ser, exceto, quando se tratar de operação ligada ao comércio exterior. Evidentemente, se um exportador tem uma carta de fiança para garantir o seu compromisso de entregar mercadoria, ou um importador, uma carta de fiança no seu compromisso de pagar uma mercadoria que está sendo trazida, esta carta de fiança envolverá operação de câmbio. Então, esta pode ter fixação em cláusula cambial. Fora isso, a fixação de cláusula cambial para uma carta de fiança que não seja vinculada a comércio exterior é vedada. É também proibida a concessão de carta de fiança vinculada à aquisição de um terreno que não se destina ao uso próprio ou que se destina à execução de empreendimentos ou unidades habitacionais. Só é permitida a carta de fiança para a garantia de aquisição de um terreno de uso próprio da própria empresa. Também não é permitido a concessão de carta de fiança para os diretores da instituição financeira e membros dos conselhos, bem como os respectivos cônjuges e parentes até 2º grau. Isso, na verdade, é uma similitude, uma analogia com o fato de que o banco não pode emprestar dinheiro para os seus diretores. Diretor de banco não pode nem ter cheque especial, porque cheque especial é um empréstimo. Se ele quiser ter cheque especial, vai ser do concorrente. Do banco em que ele é diretor, ele não pode ter cheque especial, porque ele não pode contratar empréstimo com o banco que ele mesmo dirige. Da mesma forma, como a carta de fiança é considerada um risco de crédito para a instituição financeira não pode conceder carta de fianças aos diretores, aos membros de conselho, conselho de administração, conselho fiscal, nem cônjuges e parentes até 2º grau destas pessoas. Também não é
permitido concessão de carta de fiança para uma pessoa física que participe do capital do banco com mais de 10%. Porque o acionista que possui mais de 10% do capital de uma sociedade anônima, ele tem direito a indicar um membro, pelo menos, no conselho de administração. Ora, como é proibido conceder carta de fiança para um membro do conselho de administração, também é proibido conceder carta de fiança para quem indicou esse membro, que no caso é um acionista que possua mais de 10% do capital do banco. E também é proibido conceder carta de fiança para as pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10% qualquer dos diretores ou administradores da instituição financeira. Porque se um diretor da instituição financeira participa com mais de 10% do capital de uma pessoa jurídica, este diretor indicou alguém para a administração. Então, ele participar da concessão de uma carta de fiança de uma empresa da qual ele é acionista com poder de gestão, caracteriza conflito de interesses. Por isso é vedada a concessão de carta de fiança nessas condições. Para concluirmos, o conceito, o conteúdo de fianças, garantias bancárias, vamos falar de uma modalidade de garantia que não é nem para um terceiro, nem para o banco. É a garantia dos depositantes. Nós vimos em aula anterior as modalidades de depósitos, com e sem remuneração, depósitos à vista ou a prazo. E comentamos rapidamente que esses depósitos são garantidos. A garantia dos depósitos dos clientes é dada por uma instituição. Essa instituição é o FGC, Fundo Garantidor de Créditos. O Fundo Garantidor de Créditos é uma associação civil sem fins lucrativos, criada por lei e mantida por contribuições das instituições financeiras que captam depósitos. Toda instituição financeira que capta depósitos, depósito à vista, poupança, CDB, RDB, letras, ela é obrigada a contribuir com um percentual do que ela tem de captado para o FGC. A contribuição das instituições financeiras é no percentual de 0,0125% do saldo de depósitos garantidos. Esta contribuição é mensal. Com estes recursos, o FGC garante os depósitos dos clientes até o limite de R$70 mil por CPF ou CNPJ. Ou seja, até R$70 mil por cliente. Se for uma conta conjunta com dois titulares, o valor é 70 mil para cada um. Então, o saldo garantido máximo é até 140 mil. Claro que isso aí é o limite máximo que o FGC garante dentro do mesmo banco ou conjunto de instituições que tem o mesmo controlador, chamado conglomerado financeiro. Você que adquiriu o meu livro na segunda edição, deve ter notado que lá está escrito que o valor máximo é R$60 mil. É porque até novembro de 2010, o valor máximo que o FGC garantia era de R$60 mil. Entretanto, em dezembro de 2010, o valor passou para R$70 mil. Esta informação
estará atualizada em próximas edições de meu livro. O FGC garante os depósitos à vista, CDBs e RDBs, letra de câmbio, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Depósito à vista garante depósitos de conta corrente, de conta especial depósito à vista, de conta salário. O FGC só não garante depósitos em cooperativas de crédito. O FGC não dá garantia nem aos depósitos à vista, nem a prazo, captados por cooperativas de crédito, mas garante os depósitos captados por bancos comerciais, bancos múltiplos com ou sem carteira comercial, sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixa econômica, sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo. O FGC também não garante além das cooperativas de crédito, o FGC não garante fundos de investimento. Porque fundo de investimento não é depósito. Fundo de investimento não é captação. Nós vamos ver em aula posterior que fundo de investimento é uma aplicação financeira que não se destina a ser fonte de recursos para o crédito. No fundo de investimento, o gestor compra títulos. E o fundo se valoriza se os títulos se valorizarem. Então, como não é depósito, não é captação, não é garantido pelo FGC. O FGC garante depósitos dos clientes no caso de liquidação extrajudicial da instituição financeira, até o valor de R$70 mil por CPF ou CNPJ.